Boa tarde, nós estamos aqui com Clarice Freire, autora de Pó de Lua, e Pedro Gabriel, de Eu Me Chamo Antônio. A gente vai fazer um bate-papo com eles antes da palestra, às 16 horas, na Sala Ipioca, aqui na 7ª Bienal Internacional do Livro de Alagoas. Tudo bom, pessoal? Tudo jóia. Então, um transformou o guardanapo e a outra o Moleskine em obras de arte. Como tudo começou, gente? Então, tudo começou desde muito cedo para mim, né? Desde pequenininha que eu escrevo para poder acalmar os pensamentos, é uma coisa que eu sempre falo. Só que eu escondia tudo embaixo da cama quando era pequena e depois, quando eu sou publicitária por formação, né? Trabalhei uns 7 anos no mercado. E aí, nesse tempo, tudo que eu escrevia entre um job e outro na agência, para poder justamente acalmar a cabeça, por causa, enfim, durante o dia vem muita coisa, eu transformava em poesia desenhada e jogava no lixo. E aí o pessoal do trabalho começou a mexer no meu lixo, descobriu o que eu fazia e me obrigou a criar um blog para parar de jogar as coisas no lixo. Foi assim que tudo começou, mas na verdade, para mim, começou criança. E você, Pedro? Bom, eu sempre gostei de escrever, de desenhar, mas assim, especificamente nos guardanapos, tem 3 anos, assim, começou de forma muito espontânea e meio que por acaso, assim, eu estava voltando do trabalho, eu lembro que eu sempre andava com um caderninho de anotações, que nem a Clarice, mas nesse dia eu tinha esquecido o meu caderno e aí eu parei num bar perto de casa para tomar um chopp e como eu tinha muitas ideias para anotar, o único papel que eu tinha era a pilha de guardanapos naquele bar. E aí eu comecei a gostar de me expressar assim e passei a adotar como essa espécie de rascunho como minha obra final. Assim. Aí vocês têm uma trajetória interessante, né? Vocês veem, interessante e semelhante, né? Vocês veem os dois do mercado publicitário, os dois começaram de uma forma despretensiosa e se tornaram um fenômeno na internet. E com vocês aconteceu uma coisa que com muitos autores não acontece, né? Vocês primeiro saíram das redes sociais e depois partiram para o universo dos livros. Como tem sido isso? Então, foi uma experiência maravilhosa desde o começo, eu acho. Assim, Pedro lançou primeiro o livro dele e foi incrível a minha experiência também do contato com a editora Intrínseca, né, que acreditou em projetos tão ousados. Né? Acho que no mercado daqui não existia algo parecido. E aí a Intrínseca teve a coragem de ousar naquilo, acreditando no trabalho do Pedro e no meu trabalho também. Então, foi uma experiência incrível porque foi tirar algo do intangível, que era a internet, né, para transformar num trabalho impresso, para algo que as pessoas iam ter em mãos. Então, pelo menos para mim, que era tudo naquele formato quadrado do Instagram, pequenininho, eu tinha páginas duplas agora para criar. Então, é realmente uma experiência completamente diferente. Muito do livro, quando eu estava escrevendo, ele foi feito só para o livro, né? Eu não tinha colocado na internet. E outras também foram... eu redesenhei muita coisa que eu sabia que os leitores queriam ter em casa, como o Fósforo, algumas poesias que eu sabia que eles gostavam e queriam ter em casa. E aí foi um desafio, realmente, a gente criar uma veia narrativa assim, para o livro, dividir nas fases da lua. Tudo foi um parto maravilhoso. E também permitiu isso, né, que está acontecendo agora. Essas viagens e o contato com os leitores reais e não por uma tela do computador. Eu acho que a gente tem uma trajetória bem semelhante, assim, tanto a gente é formado em publicidade, a gente foi publicado pela editora Intrínseca, mas eu acho que a questão da rede social, eu acho que eu posso também falar por ela, que a internet deu uma base de potenciais leitores para a gente, assim, e um alcance que a gente não teria se não fosse pela internet. Só que todo o nosso trabalho, ele é feito à mão, assim, tanto a Clarice, que ela faz no caderno dela, e eu que faço nos guardanapos, é todo um trabalho analógico, assim. Então a internet para a gente é uma ferramenta de projeção, de alcance e não de criação. E isso é muito bacana, porque nessa era digital, né, a gente consegue trazer um trabalho nas redes sociais que funciona muito bem nas redes sociais, mas que funciona muito bem também fora dela. E a gente consegue comunicar com o leitor nas duas plataformas e a gente tem tido um retorno muito bacana, porque as pessoas têm ido nas noites de lançamento, tem sido maravilhoso esse contato direto, assim. Pedro tem uma frase que eu gosto muito, que ele falou assim, a primeira plataforma que a literatura nasce é a gente, né? Depois ela vai para a internet ou para um livro, para qualquer lugar. E isso é muito legal. Você disse uma vez em uma entrevista que não se considera um poeta, mas um desenhador de palavras. Fala pra gente um pouco disso, né? Eu considero você um poeta. Por que você se considera um desenhador de palavras? Não sei, eu acho que no começo era um pouquinho de medo também de entrar assim, porque geralmente a ideia que a gente tem de um poeta é um homem de cabelo grisalho, de academia, que faz aquela poesia metrificada e toda. E o meu negócio era bem espontâneo, assim, era quase, assim, parecia espontâneo. Claro que tem todo um preparo,
é um mundo de referências que você tem, e aí você consegue transcrever isso para o guardanapo. Mas eu tinha um pouco de receio de me chamar de poeta. Assim, os leitores me chamam de poeta, então eu acho que a voz deles é a voz que interessa para mim. Mas é que eu carrega um peso, assim, eu acho, para quem vê, assim. Mas o que eu faço é poesia, isso sem dúvida, assim. Não aquela poesia tradicional, mas é um jeito de fazer poesia, porque eu acredito muito que a poesia seja uma espécie de árvore, assim, e cada galho é uma arte, assim. Então pode ser um poema, pode ser um desenho, pode ser uma fotografia, mas a árvore é da poesia. Então uma foto pode ser uma poesia, um rabisco pode ser uma poesia, um guardanapo, por que não? Também pode ser uma poesia. E Clarice, você trabalha muito com amor, com saudade, transforma até um telhado em uma poesia. O que te inspira? Então, essa pergunta, eu sempre digo, parece que é clichê responder isso, mas para quem conhece um pouquinho melhor meu trabalho, sabe que para mim não é clichê, tudo inspira realmente. Né? Uma vez eu estava conversando com um amigo meu e ele disse, se você está falando isso, eu quero ver se aquela tomada ali vai virar uma poesia. E no livro tem uma poesia que é a tomada. É uma das mais bacanas do livro também. Eu gosto muito porque eu não estou falando sobre uma tomada, ela é uma palavra que foi logo tomada para um desejo de retomada, então aquelas setas vão levando para a tomada, ela é uma palavra, mas ela também é uma ilustração. Então, é essa confusão que causa no leitor que eu acho que foi quando eu comecei a brincar realmente, né? Marcelino Freire, que é meu primo, ele tem um livrinho chamado Erudito, que quando eu vi esse livro, eu vi que ele brincava com as palavras e eu disse, poxa, eu não preciso ter medo de brincar com as palavras, elas não são intocáveis, imaculadas e sagradas, né? Eu posso brincar, desconstruir, ressignificar, eu posso fazer o que eu quiser. É um papel em branco, não tem coisa melhor do que um papel em branco. Então, diante de um papel em branco, tudo pode ser poesia se você consegue colocar como eu falo muito com as crianças, assim, o óculos do poeta, que a gente passa a ver o mundo com outros olhos, sabe? Então, eu também era muito tímida quando eu era pequena e ficava muito caladinha, muito no meu canto e observava muito as coisas que aconteciam. E essa coisa de observar acabava me fazendo dar significado a coisa que as pessoas juravam insignificantes, como um telhado ou um catavento, que quando venta mostra que o invisível me movimenta. Então, isso é ver numa coisa tão insignificante algum significado maior. Como eu, que também sou insignificante e preciso, pela poesia, também ressignificar a vida. Isso é incrível. Como vocês mesmos estão dizendo aqui, tudo surgiu de uma forma despretensiosa, com inspiração e tudo, mas se transformou também num negócio. Hoje, tudo depende apenas da inspiração ou não, ou como um ofício também já exige a transpiração, e agora não, é sentar, eu tenho aquela obrigação, eu tenho que criar. Então, eu acho que a gente sempre criou, mas sem pensar que isso fosse possível viver de literatura no Brasil, que é muito difícil já, no mundo inteiro, no Brasil talvez um pouco mais. E muita gente tem medo de falar, mas o livro é um produto também, então não deixa de ser um negócio viver de literatura. E eu não vivo diretamente da venda dos livros, assim, mas eu vivo diretamente do mundo que eu criei com o Eu Me Chamo Antônio, o universo que eu criei, que muita gente me procura para fazer ilustrações, alguns textos que não tem nada a ver. Então, estou tendo um privilégio realmente de viver do que eu amo, né, que é desenhar e escrever. Mas isso foi todo um trabalho por trás, assim, que não aparece, assim. Mas eu estou há 30 anos ralando para tentar conseguir um espaço e graças aos leitores, primeiro graças a coragem que eu tive de quebrar um pouquinho a timidez e mostrar um pouquinho nas redes sociais e a dedicar muitas horas por dia realmente na divulgação, porque eu sou meu único... Eu que posto, eu que tiro a foto, eu que desenho, eu que respondo aos meus leitores, às minhas leitoras, então... Eu-keep. Uma eu-keep, assim, e realmente é um negócio nesse sentido, mas é um negócio que valeu muito a pena, assim, porque eu estou vivendo praticamente do meu sonho, assim, há 3 anos já. Pois é, e assim, quando tu perguntou isso da inspiração e da transpiração, eu acho que sempre é os dois, sabe? Antes mesmo de virar um produto que é o livro, ou seja lá o que fosse, sempre é os dois, porque precisa que a gente tenha aquele trabalho de garimpeiro e de carpinteiro também, sim, de estar ali fazendo traço por traço, de se dedicar, de colocar horas naquela poesia, naquele desenho, naquela arte, sabe? Realmente é incrível ver também o quanto que o trabalho da gente vai evoluindo através dos anos, né? Começou com um bloquinho de nota que eu ganhava na agência, escrevia, fazia uma coisinha assim e postava.
E hoje não, hoje eu realmente comprei uma maleta com meu material de desenho e eu me dedico muito àquilo, sabe? E, de fato, muitas vezes, se eu não parar tudo que eu estou fazendo, me trancar no quarto, ou ir para uma livraria, ou ir para algum lugar, e não parar para escrever, não vai sair, porque a vida é agitada, a vida demanda muita coisa, porque eu também sou minha equipe, né? A gente que se dedica tanto a isso também, a divulgar, a perder essa vergonha, alguém ter que mexer no seu lixo, mas depois disso, assim, realmente é igual, a transpiração e a inspiração, sabe? Acho que não tem muita diferença, não. Só para complementar, acho que cada vez mais vão surgir novos, seja artistas no geral, assim, seja pintores, fotógrafos, por causa da internet também. Então, é uma vitrine que a gente tem que usar. Se você usar para o bem, ela vai te dar um retorno bom, assim. É só você saber canalizar um pouquinho a sua energia para o que você quer. E eu acho que a gente escolheu o caminho do bem, assim. Agora, só para finalizar, eu queria que vocês recitassem para o público o verso preferido de cada um, pode ser? Que já criou. Tá. Bom, eu vou começar. Ele não entrou no livro porque é mais recente, talvez no próximo, quem sabe, ano que vem ou daqui a um tempo. É um que eu gosto muito que fala, plagiou a tristeza, chorou copiosamente. Mas no meu caso, tanto, acho que no nosso caso, o guardanapo ele tem mais impacto quando tem um desenho junto com a palavra, que é todo um trabalho realmente de desenho mesmo. Então, esse é o que eu mais gosto, assim. E o primeiro, talvez, que foi o que me abriu, me viu que eu comecei a perceber que outras pessoas estavam compartilhando, que é como se fosse uma ciranda, assim, primeiro o encanto, depois o desencanto, por fim, cada um pro seu canto. E é como se fosse a ciranda de um amor que acabou, assim. Então, são os que mais me marcam, assim. É muito difícil, porque eu tenho memória péssima para meus próprios poemas. Eu saberia até recitar um dele, mas, assim, meus... Tem um, eu acho que tem um que é muito especial, mas eu não vou saber falar ele agora, que foi um divisor de águas, que é o fósforo. Ele está no livro. E ele fala sobre duas maneiras de ver um palito de fósforo, né? Uma metade fala que tolo, inútil é o fósforo, acho que eu vou saber. Queima a própria cabeça por uns segundos de fogo. E aí chega outra voz e diz, um tolo é quem pensa assim, eu acho, não entende nada do jogo. Inútil é ser trancado em uma caixa, até o tempo o fazer morrer, sem saber o que é luz, sem saber o que é brilhar e sem saber o que é arder. Então, esse fósforo, ele teve 14 mil compartilhamentos em um dia só, quando o blog ainda era muito pequeno. E eu fiquei chocada quando eu vi isso acontecer, e eu percebi que era isso, de colocar num fósforo uma coisa tão banal do dia a dia, a gente conseguir colocar isso. Tem o catavento, que eu gosto também, né? Que quanto vento... O fósforo clareou o caminho, não foi? Gente, muito obrigada. A gente fica por aqui, mas os dois continuam no bate-papo às 16 horas na Sala Ipioca, aqui no Centro de Convenções.